Olá pessoal, como eu também havia informado que eu estaria gravando uma aulinha falando um pouco sobre os dois vídeos que eu postei e eu queria trazer algumas coisas que são bem interessantes para que a gente pudesse ali de repente analisar de uma forma diferente e absorver alguma experiência também daquilo, tá? É um vídeo que me chama bastante atenção porque existem vários fatores que a gente precisa prestar atenção na comunicação primeiro e depois prestar atenção na experiência que gera, porque às vezes a gente acaba prestando atenção somente no enredo, na história e principalmente assim no que a imagem está passando para a gente e a gente perde os detalhes do que está entrando de informação. E ali é bem interessante porque a comunicação entre o sargento e a recruta fica bem claro o objetivo principal da recruta. E quando ela se sente desafiada, né, pelo sargento, que ela pega e percebe que ele está desafiando, né, quando ele coloca para ela que existe um travamento mínimo ali, né, que é as flexões mínimas que uma mulher pode fazer até 3 barras, e ela nesse momento ela sente aquela coisa que toda mulher passa, né, de que as coisas são diferentes entre os sexos, masculino e feminino, então cada um tem o seu nível de força, enfim, esses detalhes. E nesse momento ela se sente desafiada. E aí é uma troca de informação tão rápida que acontece na cabeça dela, que ela automaticamente ela analisou provavelmente todas essas situações, né, de se sentir tipo, eu estou sendo desafiada aqui, e já dar uma resposta, principalmente com uma afirmativa. Ela estava afirmando que ela conseguia fazer 15 repetições, né? E ela usa uma palavra muito importante, né? Ela tipo coloca, porque eu posso fazer 15 agora. Então, quando ela coloca que ela pode fazer 15 agora, ela já está deixando aquilo bem claro para o corpo dela, que ela pode. Se ela coloca uma palavra diferente aqui, se ela tivesse, né, colocado uma palavra diferente, poderia acontecer dela não conseguir concretizar o que ela estava determinada a fazer. Então, a comunicação que ela usou deixa claro que ela já determinou que aquilo é possível para ela. Então, isso traz para ela mais empoderamento. E quando a gente tem esse empoderamento, tem essa possibilidade de falar, poxa, eu tenho como fazer, eu consigo, eu posso, você está dando como se fosse uma ordem para o seu corpo seguir aquilo que você acredita. Então, quando ela coloca lá, eu posso fazer 15 agora, a primeira coisa que o sargento fala, 15, tipo aquela expressão, tipo assim, duvidando, né? 15? Poxa, né? E aí ela fala, sim, senhor. E aí ele fala, sargento, né? Porque ele não quer que chame ele de sim, senhor, ele fala, sargento. Eu trabalho para viver, ele ainda responde para ela. E ela pega e coloca, eu também, sargento, estou dizendo que posso, de novo ela manteve a mesma coisa, estou dizendo que posso fazer 15 agora. E o mais interessante, ela finalizou as duas frases com a palavra agora, que é naquele momento. O agora está no presente. Você percebe que ela não pegou e falou de uma forma diferente? Então, quando ela se coloca dentro do presente, o próprio corpo dela entende essa mensagem. Fala, opa, a gente tem que ficar atento agora que nós vamos ter um estímulo um pouco mais forte do que a gente está acostumado a fazer e nós temos que apresentar o melhor agora. Então o corpo já primeiro foi desafiado por ela mesma. Ela mesma desafiou o próprio corpo de falar, eu consigo fazer. Então o simples fato dela colocar essa informação para fora e dela externalizar o que ela estava sentindo, se de repente ela ficasse quieta e não colocasse para fora, ela ia ficar dentro das 3 barrinhas ali e ia se limitar ao que acaba acontecendo, porque ela não impôs aquilo que ela estava sentindo, a experiência interna que ela estava tendo. E quando ela põe para fora a experiência interna que ela estava tendo, que era externalizar para fora, falou, eu sou capaz de fazer 15, ela foi lá e fez, né? E aí ele pega e fala assim para ela, né? Então prova, né, que você tem a capacidade de fazer 15. Aí ela começa a fazer. O sargento começa a observar que ela estava que ela estava bem determinada para fazer aquilo e que ela tinha consciência que poderia entregar até o final aquela possibilidade, aquela determinação que ela aplicou. E aí quando ele percebe que ela está indo bem, ele começa a mudar a dúvida para incentivar ela, para colocar ela num nível diferente. O recorde são 19, ou seja, outro desafio. Por isso que é importante a gente desafiar a gente mesmo. E aí ele vai lá e coloca para ela de novo que, se você fizer 4 a mais, você quebra o recorde. E ela já se sentiu desafiada, ela já estava ali no momento, ela falou, bom,
olha só que interessante, esse vídeo tem uma força assim absurda. Tudo está acontecendo no presente. Ela não está deixando a mente dela devagar para o passado e nem para o futuro. Ela está ali, fazendo um movimento, fazendo lá, se esforçando, tal. E aí ele aproveita desse momento e fala, ó, o recorde é 19. Então ela foi lá e se fez um pouquinho mais de esforço e conseguiu entregar as 19 repetições. Quando ela termina, que ela desce, que ela acaba ficando para baixo, assim, que ela acaba descendo o corpo também, já meio exaurida, ela apoia, né, como muita gente às vezes faz, apoia as mãos no joelho e deixa o tronco fletir um pouquinho, ele percebe que ele não pode deixar ela fazer isso, e ele automaticamente já fala para ela, levanta a cabeça, olha para mim. E ele tipo dá uma ordem mesmo para ela, né? Tipo, ó, levanta a cabeça e olha para mim. E aí ele faz o que é mais importante, que é o incentivo positivo, né? Que é quando você coloca a pessoa naquele nível para ela entender que ela é capaz de muito mais do que aquilo. E aí ele fala para ela, olha, se você for para cima deles desse jeito, ninguém te para. Então, aquilo reforça muito o estado interno dela. E quando a gente está com o nosso estado interno muito bem evoluído, muito bem trabalhado, e principalmente com retorno externo positivo e que te coloca em direção daquilo que você acredita que é capaz de entregar, meu, é o que ele fala, você se torna imparável, ninguém te para mais. Então você tem que ter aquela mentalidade do tipo, pô, eu sei, eu consigo, eu vou apresentar aquilo que eu estou me propondo a fazer. E eu vou fazer exatamente isso. Então, quando ele percebe toda essa dinâmica da recruta, ele começa a fazer com que ela faça cada vez mais e que ela consiga sair do limite que ela tinha se colocado. Ela tinha colocado já no limite de 15. Ela queria quebrar o limite que ele havia colocado para as mulheres de 3. Só que ele foi lá e falou, peraí, ela é melhor do que ela está pensando, eu vou colocar ela num limite um pouco maior. E aí ele conseguiu elevar ela saiu do nível que ela estava. E quando ele pede, gente, para ela ficar numa postura reta e tudo mais, é onde ela começa a instalar uma chave muito importante, que é que onde o corpo tem que entender que é ela que está no comando, é ela quem está no controle. Então, quando ela faz aquele movimento de levantar a cabeça, olhar firme para frente e, sabe, mostrar para o corpo que ela está no controle, acabou. Ela já saiu daquele nível anterior. Ela já não é mais aquela pessoa de trás. Ela já é uma outra pessoa mais forte agora. Então, às vezes, eu acabo acompanhando algumas coisas no Strava, tal, vejo o que as pessoas escrevem no Strava, tipo, o treino foi o vento, não sei o quê. As pessoas colocam umas coisas muito negativas porque a gente tem essa função de se colocar para baixo. A gente mesmo faz isso conosco, a gente se coloca para baixo. Quando você percebe que você pode falar assim, poxa, o treino foi muito bom, eu me senti muito bem, poxa, foi legal, consegui alcançar aquilo que eu coloquei para mim, sabe? E você reforça isso, é como se você estivesse agradecendo aquele, que é o teu corpo, a fazer mais. Ele vai falar, opa, peraí, pô, ele tá me dando os parabéns, ele tá falando que eu fui bem, então eu consigo ir mais longe. Então, quando você começa a ter esse trabalho de você primeiro se auto-colocar para cima, poxa, melhor. Porque se a gente depender dos outros, isso não vai acontecer. Ninguém vai falar para você, parabéns, tal. Falam só depois que você está lá em cima. Aí vem, parabéns, você chegou, né, tal, que legal, tal. Mas enquanto você está na batalha para buscar aquilo que você está tentando fazer, ninguém te dá os parabéns. Ninguém. Então, o primeiro ponto é você ser o seu principal incentivo. Como acontece o principal incentivo? Através do que nós estamos usando aqui agora, do que eu estou usando aqui agora, comunicação. Por isso que é importante melhorar a comunicação interna. E aí já vamos para o outro vídeo, que é onde eu coloquei a frequência. Quando o cara batia num aparelhinho que tinha uma frequência de 512 Hz para 400 e pouco, o de 400 e pouco não mexia e a bolinha não saía do lugar. Quando ele pegou um outro e colocou com a mesma frequência e bateu, a bolinha já começou a mexer. O que isso quer dizer, gente? Que se você alinha a sua comunicação para falar para toda essa estrutura aqui, que tem um monte de célula aqui dentro, esperando os seus comandos, as suas informações, que elas sejam positivas e que principalmente sejam informações que te elevem, se você coloca uma coisa incoerente, o corpo entra num descontrole total. Então ali o que eu quero mostrar com aquele outro vídeo é a coerência da sua própria fala com aquilo que você está buscando. O que eu percebo na maioria dos atletas é que eles não têm coerência com o que eles falam para eles mesmos. Eles estão tão fora deles, tentando pegar o tanto de coisa que tem fora, que eles não olham para dentro, eles não olham para eles mesmos e não se alinham com
a vontade que eles têm ou com a determinação que eles colocaram, entendeu? Então assim, tem atleta que fala, não, eu quero chegar em primeiro lugar. Pô, mas beleza, você quer chegar em primeiro lugar. Como é que você vai fazer para chegar em primeiro lugar? Ah, eu vou fazer isso, fazer aquilo. Você percebe que na hora que quando você deixa o atleta falar, você percebe que tem não bate as informações. E aí entra o trabalho de alinhar essa comunicação para que o atleta consiga chegar naquilo que ele está buscando. Então, primeiro ponto, pessoal, comecem a observar como é que vocês falam de vocês mesmos. Principalmente, comecem a olhar como é que vocês falam para vocês, como é que vocês comunicam-se, principalmente internamente, como é que é essa comunicação. Vocês conseguem perceber se de repente a comunicação é mais negativa do que positiva? Se vocês conseguem ter pelo menos essa análise de observar que a sua conversa é muito mais negativa, já é um ponto. Você tem como agora pegar e falar, opa, mas por que eu estou pensando tão negativamente assim de mim? O que eu posso melhorar para pensar melhor? Como é que eu posso fazer para pensar melhor? Eu vou ficar atento aos meus pensamentos. E aí você começa a ressignificar isso. O que acaba acontecendo é que às vezes a gente já está tão automatizado que é mais fácil manter do jeito que está. Só que quando a gente começa a sair fora daquele lugar em busca de um novo lugar, é amedrontador. Você fala, putz, será que eu vou conseguir? É a primeira coisa que aparece. E aqui deixa claro no vídeo, eu até fiz um rascunho escrevendo tudo que estava na conversa lá para poder alinhar para vocês. Mas fica claro, e nesse vídeo fica claro essa comunicação dela o tempo inteiro estando no presente e se fortalecendo, falando, eu posso, agora, entendeu? Então assim, é naquele momento, eu estou aqui para fazer o que eu estou me determinando a fazer, e eu vou fazer. Então você percebe, quando você coloca uma determinação e você primeiro acredita nesse potencial, cara, já mudou tudo. Já muda todo o jogo. Então você tem que ser o primeiro a acreditar em você. E não esperar que alguém chegue e fale, eu acredito no seu potencial, porque isso vai ser bem difícil acontecer. Muitas pessoas não acreditam no potencial delas mesmas, como é que ela vai acreditar no seu? Esse que é o problema. Então, enfrenta, vai lá, põe a cara, faz o que você tem que fazer e bora pra frente, tá? Até eu tinha citado também a questão do Tour de France. Eu estou terminando de fazer algumas análises de todos os episódios que eu estou vendo lá, mas já tenho muito conteúdo para trazer coisas muito interessantes para vocês ali, principalmente nessa questão da comunicação, onde você vê que tem atleta que fala, putz, é isso que vai acontecer, ele já fala aqui, e é exatamente o que acontece depois. Então é muito interessante o quão importante é a gente observarmos nós mesmos e ver o que acontece aqui dentro. A realidade, gente, na verdade não é essa aqui que a gente vê. A realidade é que acontece aqui dentro. Essa é a realidade principal. Então, se você começa a controlar a sua realidade interna, tudo que vai acontecer aqui fora vai ser de acordo com o que você está buscando. Então, alinhem-se. Busquem essa comunicação mais assertiva consigo mesmo. E não uma comunicação que te jogue para baixo. Ah, eu acho que eu não consigo fazer isso. Ah, isso não é possível. Não sei o que. Olha para frente, procura entender no seu corpo como essa experiência vai te trazer algo bom, se apega naquela experiência boa e faz. Experimenta. Poxa, eu gostei do resultado. Pô, me senti bem. Pô, me senti muito legal. Foi bom isso para mim. Tudo isso vai reforçar. E aí você começa a sair daquele automático negativo. E aí você começa a entrar num outro automático. Por quê? Porque você está ressignificando. É claro que a gente tem que pensar numa coisa. Eu não sei a idade de quem está vendo aqui o vídeo e tudo mais. Mas se você coloca aí que você tem, que nem eu tenho 44 anos de idade. São 44 anos numa certa configuração. Quando eu tomei consciência que eu precisava mudar a minha configuração, eu comecei a trabalhar em relação a isso. E foi com 27 anos. Em 2007 foi quando eu fiz o primeiro treinamento mental e eu falei, caracas, que negócio louco, eu nunca tinha visto isso. E aquilo me deixou assim, de uma forma absurda, de busca de informação, de querer aprender mais, de tentar descobrir de fato quem eu era, né? Então, você tendo essa possibilidade, na idade que você está, de você olhar agora e falar assim, opa, peraí, eu posso mudar isso? Muda, aproveita. Porque na hora que você começar a sentir os benefícios, você não vai querer voltar mais para aquele anterior, entendeu? Então, é uma mudança que é sempre boa, dependendo do estado que você está colocando. Por isso que tem que alterar toda essa comunicação interna, observar como é que você conversa internamente e começar a aplicar essas mudanças.
beleza? Então, acho que se ficar mais alguma dúvida em relação ao videozinho que eu coloquei lá, podem me chamar que eu vou estar à disposição. Grande abraço, boa semana.